Boa tarde, como o tempo urge, já com algum atraso, vamos tentar recuperá-lo. Esta hora também é uma hora um bocadinho ingrata, mas as condições ambientais são favoráveis, com alguma frescura, não é? Portanto, quero agradecer, na pessoa do Dr. Vítor Ramos, o convite que me foi endereçado e felicitar a Fundação por estas iniciativas que agora se concretizam aqui nesta cidade à beira-mar plantada, que é a melhor do país. É a melhor do país, não há outra. Tem um rio maravilhoso. A seguir às vossas. Esta é a melhor de todas. Permitam também que faça uma saudação muito especial por questões de afeto à doutora Maria de Belém, que, minha querida amiga, Presidente do Conselho Geral desta Fundação, ao professor Sá Calarides, também que conheço de longa data, sim, todos vós, e dizer-vos que neste laboratório nós vamos concretizar aquilo que no primeiro laboratório que foi referido, que é a interdisciplinaridade que deve haver em saúde. Vamos ter aqui, na pessoa da professora doutora Conceição Loureiro, as instituições de solidariedade representadas, embora ela esteja em representação da autarquia, ela faz a coordenação neste grupo interdisciplinar, interinstitucional das instituições sociais. Depois temos a academia que é sempre importante. Vimos esta manhã como não se pode separar o empírico da ação, mas que o empírico é muito importante, e aqui a professora Paula Gato, também minha querida amiga, representa aqui o nosso Instituto Politécnico e como enfermeira que é professora do Instituto Politécnico, traz-nos aqui também o saber feito, porque isso também testemunho, é uma professora que faz do ensino uma ação, investigação, ação, estudo, sabe? Faz esta simbiose muito bem feita. Depois o Dr. João Alves, que mais uma vez nos traz aqui a saúde, numa área muito específica como a dermatovenerologia, e depois o nosso já muito conhecido aqui na cidade de Setúbal, é um ícone da nossa cidade, que é o Dr. Cândido Teixeira, no campo da saúde, que nos traz aqui a Liga dos Amigos do Hospital, como voluntariado em saúde, nesta área tão específica, tão particular e tão querida que é para, sobretudo, as mulheres, no que diz respeito ao apoio numa fase tão difícil para a saúde das mulheres. Bom, é para elas, para esta mesa que se dirige a palavra e, portanto, eu vou já dar a palavra à doutora Conceição Loureiro. Pediram para eu ser rigoroso nos 20 minutos. Se puderem um bocadinho roubar o vosso tempo e vocês... eu não sou moderador desta mesa, porque eu não sou exemplo, está bem? Vocês não se lembrem de quando sou eu a falar. Porque prega feito mais, faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço, está bem? Portanto, esqueçam-se que quando sou eu a falar, porque eu não sou bom exemplo, está bem? Vejam lá se roubam tempo às vossas intervenções. Obrigado. Sim, faça favor, faça favor. Tem o botão, claro que sim. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado em nome da Câmara Municipal, nomeadamente da Divisão de Direitos Sociais e Saúde. Muito obrigada pelo convite. Felicito a organização e é, obviamente, para mim um grande prazer e, acima de tudo, uma grande responsabilidade também partilhar convosco aquilo que em conjunto temos feito. Eu diria que vou respeitar os 20 minutos, mas seria o pior que devia fazer, porque começo a falar em entusiasmo e peço ao professor Eugénio que me ajude. Ok, muito obrigada.
partilhar convosco aquilo que tem sido uma experiência na Câmara Municipal relacionada e com uma intervenção que tem que ver com as questões relacionadas com a saúde mental. Gostaria de, antes disso, ou melhor, contextualizando e enquadrando, dizer que este grupo, que agora se chama GIAS, Grupo Interinstitucional da Ação Social, sofreu uma remodelação exatamente durante este ano e importa pontuar aqui questões relacionadas com a transferência de competências. Todos os municípios estão a braços com este grande desafio e, portanto, neste caso, a própria divisão acompanha quer as questões relacionadas com a área da ação social, quer os aspectos relacionados com saúde. O enquadramento geral e legislativo, julgo que para alguns de vós será conhecido. Dar só nota que a Câmara Municipal, para executar estas competências, protocolou com as instituições que já faziam e desenvolviam esse trabalho no Concelho de Setúbal, que são 7 instituições de solidariedade social e que já acompanhavam aquilo que era o trabalho do Centro Distrital de Segurança Social. As áreas que estão, neste momento, transferidas para a autarquia têm que ver com o atendimento e apoio social, os contratos de inserção, o rendimento social de inserção, coordenamos também o NELI e acompanhamos a ação social. Há áreas que continuaram na Segurança Social e, portanto, temos aqui também o desafio acrescido da articulação entre aquilo que é o poder local e o poder central e as respostas que temos que articular. Portanto, para todos os efeitos, este mal me quer, como costumamos chamar, identifica aquilo que são áreas que continuam na dependência da Segurança Social. Em relação à área da saúde, o enquadramento que está aqui plasmado tem que ver com os diferentes, obviamente, despachos e decretos-leis que foram aqui para os municípios, clarificando aquilo que seriam as suas responsabilidades e dando nota daquilo que são as questões financeiras e de competências. Do ponto de vista muito geral, no caso da saúde, os municípios, após aquilo que é a assinatura do auto de transferência nesta matéria, coisa que a Câmara Municipal de Setúbal ainda não assinou, têm esta responsabilidade. Portanto, todas as questões de apoio logístico, os aspectos relacionados com e que aqui nos interessam mais, com o reforço e as parcerias estratégicas, os conselhos municipais de saúde, as questões relacionadas com a estratégia local de saúde e, portanto, toda a ligação destas duas áreas, por assim dizer. Permitam-me dizer-vos que partilharei convosco, de alguma forma, aquilo que é algo que atrevo-me a dizer que durante anos e décadas nós continuamos a acompanhar e muitas vezes com boas experiências, outras vezes com experiências menos positivas, que é a articulação entre a saúde e a área social. É, de facto, uma matéria importante, continua a ser preocupante em alguns casos e algumas situações que nós acompanhamos diretamente. Assim, este sendo o enquadramento atual que nos levou a reestruturar algumas das questões que têm a ver com um grupo que existe e que foi constituído em 2009, coordenado pela Câmara Municipal, e este grupo foi constituído da necessidade, da quantidade de pedidos e de situações mais extremas, de maior dificuldade de lidar com os diferentes serviços, nomeadamente questões relacionadas com insalubridade, questões associadas a distúrbios, perturbações ou doença mental, questões relacionadas também com aquilo que é a saúde pública. E, portanto, naquilo que é a gestão do território, muitas das questões entravam nos nossos serviços porque não sabíamos como atuar, de que forma podíamos abordar situações que eram situações de limite entre o facto daquilo que eram as perturbações e os comportamentos das pessoas, aquilo de algumas das pessoas que depois levavam a conflitos de vizinhança, a situações que depois interagiam e entravam por aquilo que é a área da saúde pública e, portanto, sempre tivemos
o nosso município, e sabemos que noutros casos também, dificuldade depois na abordagem destas situações. Falamos de situações relacionadas com acumuladores de lixo, falamos de situações relacionadas com pessoas com perturbações e com doença mental, que aquilo que é o seu dia-a-dia não é compatível, na opinião de muitos, com aquilo que é o dia-a-dia e o cotidiano das diferentes pessoas e dos demais cidadãos. E, portanto, o que tentámos fazer desde 2009 foi, de facto, sentar à mesma mesa com regularidade aqueles que seriam os principais atores na procura incessante de soluções e naquilo que era uma análise interdisciplinar e multidisciplinar das situações que chegavam à Câmara Municipal, de casas cheias de lixo, de dejetos, de insetos, de casas cheias de animais, de pessoas que não se alimentavam devidamente, que perturbavam quem estava à volta, ou de pessoas pura e simplesmente abandonadas e, portanto, continuam a ser algumas dessas as situações que depois têm que ter um olhar, em nossa opinião, particular e diferenciador. Dar nota que nós estamos a falar desde 2009, passaram pelas mãos deste grupo de trabalho aproximadamente 290 situações. As sinalizações, que eu explicarei um pouco mais à frente, em 2022 foram 22 novas situações, continuando em acompanhamento 30 situações, porque são, obviamente, casos que, como saberão, tão bem ou melhor do que eu, não têm uma solução nem fácil, nem imediata, e muitas vezes é o resto da vida das pessoas que de alguma forma acompanhamos. Com a passagem para as câmaras municipais de novas competências nesta matéria, por acompanharmos também as questões e muitas das situações que eram referenciadas tinham que ver com e estavam associadas a situações, como não podia deixar de ser, de pobreza, de carência económica, de outro tipo de dificuldades que eram acompanhadas quer no âmbito da ação social ou do rendimento social de inserção. E por isso mesmo acompanhadas por instituições, diretamente pelo Centro Distrital de Segurança Social e depois com a intervenção da Câmara, quando isso se justificava. É nesta altura, com esta intervenção, que nós, passando a ter outras competências e chamando à Câmara outras responsabilidades, acabamos por pegar, à sua expressão, neste grupo que já existia desde 2009 e congregá-lo naquilo que é o que chamamos hoje este grupo interinstitucional de ação social. Tem, de facto, dentro deste grupo, uma área específica, temática, relacionada com as questões da saúde mental, para uma análise casuística e de forma a podermos analisar recursos, juntar recursos ou propor alterações daquilo que são os recursos e as respostas tradicionais que conhecemos. Dar nota que, em relação a à existência deste grupo, portanto, para além de ser importante para os casos que acompanhamos, é fundamental para aquilo que é o trabalho da Câmara Municipal e depois para a consciencialização e a integração quer dos conceitos, quer das problemáticas na sociedade e na comunidade. Temos como princípio operativo criar esta relação próxima, regular, operacional entre os serviços públicos com competências nesta matéria de acompanhamento social e de saúde mental, analisar as situações e tentar, sempre que possível, ter uma decisão conjunta sobre os procedimentos e as diferentes diligências a adotar, identificarmos e concertarmos aquilo que são os recursos disponíveis em conformidade com as competências dos serviços. Acrescentaria eu que muitas vezes nós próprios temos dificuldades em balizar as competências dos nossos serviços. Sabemos perfeitamente qual é o nosso papel e o que é que representamos, mas naquilo que é o trabalho diário e de acompanhamento, o funcionamento em equipa, como saberão, mesmo sendo diferentes serviços, acaba por depois se misturar e haver alguma dificuldade, às vezes, em relembrar estas competências. Dar nota que também tentamos, e sempre que possível, e conseguimos, e este grupo tem tido também esse papel e tem tido essa função, para, na representação com o exterior e para outros serviços,
termos também a capacidade de avaliar e de passar a informação que se considera pertinente, de forma que as respostas e as condições possam ser adaptadas a cada situação e à resolução do caso. Nós, neste momento, estamos a falar de todas estas entidades que integram o próprio grupo e dar nota que do anterior GAIS, que era assim que a sigla se pronunciava, integram a Câmara Municipal, neste caso com a Divisão de Direitos Sociais e Saúde e o Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros, o Centro Distrital de Segurança Social. Na área da saúde temos a presença do Acesa Rábida, portanto dos agrupamentos, neste caso do Centro de Saúde e também da Saúde Pública, enfim, que integra o ACES, a Polícia de Segurança Pública e o Centro Hospitalar de Setúbal. Passaram a integrar também todas as instituições e entidades que acompanham os casos naquilo que são as competências na área da ação social. De forma muito rápida, dar-vos nota que como é que o processo de alguma forma se desenrola, portanto, é sinalizado e pode ser sinalizado e chegar aos serviços pelo próprio, por qualquer entidade, por outros serviços públicos, serviços da Câmara e também, como não podia deixar de ser, por aquilo que é o Ministério Público ou o Tribunal. É feita uma avaliação que nós, de alguma forma não, consideramos que é fundamental ser feita do ponto de vista multidisciplinar para definirmos da melhor maneira possível a intervenção, e depois a intervenção pode ser, como julgo que conseguem ver, mas se calhar não se consegue, peço desculpa, dar nota que muitas vezes a intervenção passa, nos casos da habitação, por limpeza, desinfestação e aquilo que são as questões também relacionadas com tornar a habitação com outras condições. O acompanhamento médico, que tem, obviamente, aqui a responsabilidade dos serviços com essa competência e, portanto, haver esta interligação e haver troca de informação sempre que é necessário. A intervenção em contexto hospitalar, que também acontece muitas vezes, e, portanto, situações relacionadas com o internamento compulsivo, ou dados de condução, ou análise que seja necessária fazer, e depois todo o procedimento e o acompanhamento médico que é necessário, e obviamente aquilo que é a questão do acompanhamento social. Normalmente estas são 4 dimensões que estão em conjunto e que nós em conjunto acompanhamos. E depois o follow-up, portanto, daí voltar a referenciar que estes casos, quando nos são sinalizados, quando são identificados, normalmente acompanhamos em diferentes momentos, naquilo que são os casos mais extremos, até ao final da vida. Principais constrangimentos que nós temos neste momento e que este grupo tem sentido. Não será diferente, certamente, daquilo que outros serviços que acompanham estas situações têm. A insuficiência de respostas e de equipamentos sociais que tenham esta componente na área da saúde mental, a insuficiência de respostas e de locais de acolhimento temporário e de urgência, obviamente, que no próprio Concelho de Setúbal isso sente-se e é uma dificuldade com a qual lidamos diariamente. Dar nota que, muitas vezes, aquilo que são as situações, as sinalizações ou aquilo que é pensado em termos de intervenção pode chocar com aquilo que são regras mais rígidas, com as regras e com alguns critérios, quer legislativos, quer dos próprios serviços. E, portanto, isso é um caminho que nós consideramos que este grupo tem vindo a fazer e tem a obrigação de passar para os serviços aquilo que são dificuldades. E as dificuldades têm que ver com critérios específicos de intervenção em casos relacionados com a limpeza, com a forma como os mandatos de condução podem ou não podem ser passados, de que maneira, de que forma e em que situações. E apesar disso estar descrito em legislação, nem sempre as atuações, como saberão tão bem, ou melhor do que eu, nem sempre as atuações se compadecem com aquilo que é a vida das pessoas e dos serviços. As avaliações médicas, que nem sempre conseguimos atempadamente que sejam feitas, e nomeadamente quando as pessoas não têm histórico clínico, não se dirigem aos serviços médicos, quando não há qualquer registro nos serviços, quer no centro hospitalar, quer no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, tudo isso levanta questões que no dia-a-dia são
difíceis de ultrapassar e são desafiantes, por assim dizer. Questões relacionadas com a rigidez depois de alguns procedimentos administrativos, mesmo entre serviços, entre instituições, quer seja em situações de internamento, quer seja em situações de institucionalização, quando essas situações ou quando esses aspectos são importantes ou quando essa é a resposta. Desafios que consideramos que até agora, que daqui para a frente, mas como costumamos dizer, o futuro é hoje, é a cada momento, os desafios que temos do ponto de vista municipal e daquilo que é a nossa concretização e aquilo que é a nossa gestão, não só deste grupo de trabalho, mas dentro do próprio município, a diferentes níveis e diferentes serviços, é integrar. Quando dizemos integrar, é nós nos apropriarmos daquilo que são novas competências, quer na área da ação social, quer na área da saúde. E como é que nós, com o know-how e com o conhecimento que temos, do ponto de vista profissional, podemos melhorar a nossa atuação. É um grande desafio, eu volto a dizer, é de facto, desde abril que estamos com as novas competências na área da ação social, acompanhávamos muitas situações, temos uma relação com os serviços e com as IPSS e com os serviços públicos muito próxima, ainda assim falta-nos tempo para refletir e para ajudar a melhorar. E esse é um desafio que nós consideramos e que queremos inscrever e convosco partilhar. Novamente, a concertação entre aquilo que é a articulação entre as áreas sociais, a área do direito, aqui o judicial e a saúde, e dar nota que também temos uma relação próxima com o Ministério Público que nos permite também aqui ultrapassar algumas questões e tem havido abertura para que isso aconteça. Ainda assim, os diferentes papéis e competências, os diferentes olhares e a intervenção complementar continua a ser um desafio deste grupo e que em muitas situações conseguimos ter sucesso na intervenção, mas em outras é complicado. Formação adequada dos diferentes profissionais, repensar as respostas tradicionais e as respostas tipificadas. Consideramos que com a nossa experiência temos a obrigação também de a transmitir, de a divulgar e de ajudar a repensar algumas das respostas. Os profissionais, porque muitas vezes são eles que, estando no dia-a-dia e no direto, e profissionais de diferentes formações académicas, têm dificuldade no lidar, no compreender, e muitas vezes nós próprios ou eles próprios causam barreiras naquilo que é o acompanhar e o garantir direitos e deveres destas pessoas que têm que ser acompanhadas de forma diferente. Dar também nota que achamos que esta é a nossa obrigação, como já reforcei. O aumento das respostas à comunidade é para nós fundamental, continuarmos a reivindicar aquilo que é um investimento na promoção da saúde. E, portanto, as questões financeiras e orçamentais são certamente do vosso conhecimento, mas dar nota que para o próprio município estas competências trazem um peso considerável naquilo que é o dia-a-dia e que não são acompanhadas daquilo que é o apoio ou a transferência financeira e de recursos do Estado Central. De qualquer das maneiras, dar-vos só numa nota final, que para nós tem sido fundamental e neste momento só equacionamos a nossa intervenção com a população que revela, e em casos extremos de insalubridade, de doença mental, de comportamentos que são considerados e são identificados por outros como comportamentos complicados e conflituosos em serviço, só concebemos a nossa intervenção se continuarmos a trabalhar em conjunto e continuarmos a ter este olhar que tem de se complementar, mas tem que ser constituído pelos diferentes profissionais nos diferentes serviços. Terminava mesmo dizendo que, para além de agradecer a todos os colegas e os profissionais que trabalham com a Câmara Municipal de Setúbal nesta área em particular, dizer que precisamos todos os dias, é um outro desafio que trazemos, quer da compreensão das diferentes áreas, mas sobretudo da motivação. E de motivação para continuar a trabalhar. Continuando nós a achar
cada ganho ou cada processo que conseguimos que as pessoas estejam melhor e sejam mais felizes, será certamente um ganho para esta equipa. E nós estamos a falar de um conjunto de mais de 2 dezenas de profissionais que têm áreas de formação, nomeadamente da área social, mas que passam também pela área da medicina, da psiquiatria e de outras áreas sociais. Espero não ter sido confusa na exposição, estou ao dispor para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada. Ao surgir, obrigado, doutora Conceição Loureiro. Ora, então, muito boa tarde a quem ainda não vi, nem tive a oportunidade de poder cumprimentar. Quero, na pessoa do Dr. Vítor Ramos e da Sra. Presidente do Conselho Geral, doutora Maria Belém, saudar a Fundação, que deu a oportunidade de estarmos aqui neste evento, cumprimentar e saudar todos os presentes e dizer-vos que é, de facto, uma satisfação maior, depois de ouvirmos falar tanto em profissionais de saúde, dar um tempo e um espaço e um modo de expressão ao voluntariado na humanização em contexto hospitalar. Obviamente que eu sou das pessoas que pensam que, quer sejam centros de saúde ou hospitais, são, por natureza, local de trabalho dos profissionais. E fala-se muito pouco, às vezes até se não se atribui um grande valor, ao trabalho generoso dos voluntários que dão do seu tempo, que tiram por vezes à família, para estarem ao nosso lado e numa primeira linha de defesa do SNS. Um bom exemplo, e aqui faço a minha homenagem e o agradecimento, as senhoras que vêm aí de bata amarela são as mesmas voluntárias que aqui ontem estiveram comigo e com o Dr. Rui Monteiro a fazer estes arranjos. Portanto, aqui não há nada pago nem comprado. É trabalho de casa, com prata da casa. E é este orgulho que eu sinto na equipa que coordeno e nas pessoas que estão, de facto, neste voluntariado. O orgulho esse acrescido de estarmos aqui a falar do hospital mais antigo em termos de hospitais regionais. Como sabem, estamos num ano muito importante. Este ano faz 70 anos o Hospital Regional de Setúbal. Em 1953, quando foi de facto atribuído essa designação, o primeiro, depois, como sabem, já era demasiado pequeno, transitaram 18 médicos da antiga Santa Casa da Misericórdia para um novo hospital que foi concebido em 55 e terminado em 59. E foi terminado com a ajuda do mecenas, a família belga que se fixou em Setúbal, na altura com o contributo de 4.000 contos, e depois mais tarde falarei disso, mais 6.000 para a unidade de cuidados intensivos. O que é que eu quero dizer com isto? Setúbal tem uma história e eu tive o privilégio de me ir aperfeiçoando no desenvolvimento de um percurso que me despertou para a intervenção cívica noutras áreas. Tive um grande mestre, onde alguns de vocês hoje almoçaram, era uma esplanada onde nos sábados de manhã, o expresso, que era obrigatória a leitura ao sábado de manhã, eu me encontrava com um saudoso amigo já desaparecido em 2022, António Maldonado Bonelha. Fazíamos ali a reflexão de muita coisa. Foi ele que me iniciou na Carta Aberta, no movimento sindical, e foi ele depois que discutíamos muitas questões de saúde. E nessa altura tive a oportunidade, pode ser que já não se lembra de mim, de conhecer uma jovem muito dinâmica, promissora, como ele dizia, que veio a ser Ministra da Saúde, a doutora Maria Belém, como chefe do seu gabinete. São estas boas recordações que eu levava à vossa consideração uma reflexão que é esta. Dos 15 ministros da Saúde pós 25 de Abril, como vocês saberão com certeza, 10 foram homens, 5 mulheres. Por que será que nestas andanças perduram, continuam, são persistentes, não desistem? Aparecem normalmente 2 ex-ministras. Eu nunca vi nenhum ex-ministro nestas iniciativas. Não vi em Évora, não vi.
Agora, as duas ex-ministras estão sempre presentes. Isto quer dizer alguma coisa. Há uma sensibilidade própria feminina para a humanização dos cuidados de saúde, para além da competência das pessoas. Isto para mim diz muito. E também vos quero dizer o seguinte, maio para mim é um mês muito importante. Não é só por questões filosóficas, religiosas, judaico-cristãs, o mês de Maria, do coração, não. O maio foi uma Assembleia Geral feita em Coimbra, onde eu fui vice-presidente, e numa determinada altura uma pessoa que estava na Assembleia disse-nos assim: há dias nacionais e internacionais para tudo, até ao dia dos namorados. Então, por que não o Dia Nacional do SNS, que é a minha paixão? E vocês sabem que essa frase do Dr. António Arnaud, que eu tenho aqui escrita, fez com que nós fizéssemos uma petição, partiu de Coimbra, chegou à senhora ministra de então, fez o despacho e eis que está consagrado o 15 de setembro como Dia Nacional do SNS. Era a então ministra, a doutora Ana Jorge. Por isso é que eu vos digo que estão aqui duas ministras e ex-ministras muito ligadas à essência do SNS. Mesmo deixando de ser ministras, continuam muito ligadas. A doutora não se lembra, mas ainda me lembro, com o doutor Almeida Gonçalves, quando fez a periferia em Alcácer. É uma pessoa muito ligada ao nosso distrito. Eu acompanhei. O que é que eu quero dizer com isto? Não sei se sou velho ou sou novo. É que eu conheci os ministros todos no pós-25 de Abril. E pela negociação sindical tive que negociar praticamente com todos, porque eu era o representante da saúde na altura da UGT, com a Luísa Ferreira, e várias reuniões. Fui algumas vezes ao Parlamento, também por solicitação da senhora deputada Maria Belém, porque estava muito ligada, sempre esteve, à questão do mutualismo. E uma curiosidade que eu vos vou dizer, não é nenhuma inconfidência, um dia estávamos a almoçar na Associação de Mútua de Alcácer e não havia diretor do hospital. E estava eu sentado na mesa com a senhora ministra e com o padre Vítor Melícias. Eu digo à senhora ministra: mas temos aqui um diretor potencial candidato aqui na sala. E fui chamar o David Martins, ele apresentou o currículo a seguir e a única condição foi: a administradora eu indico. E foi indicada a engenheira Alice Capucho. Portanto, são estes momentos que faz o SNS. E é estes momentos que não basta dizer aqui teorias, retóricas e concessões. Ainda há um bocado, e muito bem, o professor Vitor Barros dizia uma coisa que era falar de saúde e falar de economia, e trouxe uma nuance nova, que afinal a física também tem importância, que é o espaço não ocupado tende a sê-lo. Foi isso mais ou menos que eu percebi. Onde o SNS não está, lá está o privado. Mas o privado não está. O privado criou condições para estar. Eles só erguem a obra e o edificado depois de alguma forma fragilizarem o público, indo buscar os recursos humanos. Eu estive numa sessão na Ordem dos Médicos em Lisboa, onde o senhor, que era dono aqui de uma instituição particular, dizia assim: eu tenho aqui estes documentos, que eram prescrições médicas. Quem é que ousa dizer que não são necessários para o doente? Alguém há de pagar. Ele não tinha concessão, não tinha nenhuma convenção, mas ele disse logo: alguém há de pagar. É esta forma de estar que não é, para mim, o desígnio da saúde para o doente. Isto, para mim, não foi a filosofia, o conceito, a ideologia que criou o SNS. Isto é, de facto, comércio. Ainda há um bocado se dizia aqui que a proposta de negócio, pois até a própria tutela que vem de cima fala em negócio. Eu quero dizer-vos que, quando aqui no nosso título daquilo que estamos aqui a tratar, experiências locais transformadoras. Pois bem, algumas das diretrizes que vêm de cima não são transformadoras, são castradoras. Porque a nível local há muito boa iniciativa, que por vezes não são, nem deixam de desenvolver-se, porque há receio de perder o poder e o controle. E falou-se aqui muito bem, há muito tempo que eu defendo. Esta questão do voluntariado tem a ver com isso. Chamar o cidadão a participar. Normalmente fala-se em políticas de saúde. Quem é que define? O prescritor, o vendedor, quem fabrica, os laboratórios, toda a gente se senta à mesma mesa. Então e o destinatário final? O destinatário, o utilizador, pagador. O doente utente é chamado? Raramente. Salvo raras exceções, que havia aí assim um movimento de doenças raras, que foram alguns deles chamados, até num grupo de trabalho que eu também fiz parte. Agora, o SNS tem que se viver e tem que se sentir. E às vezes é difícil. E não pensem que por vezes quando se tomam determinadas atitudes, que não se têm consequências.
Eu estou-vos a falar com conhecimento de causa. Eu, na década de 80, ousei denunciar um caso de corrupção e sei o que é que sofri a seguir e fiquei sozinho. Porque esbarrei em quê? Esbarrei no efeito concha. O que é o efeito concha? O aspecto corporativo fecha e há que defender mesmo que não tenha razão. O que é que aconteceu? Lá tive que gastar dinheiro, segui para tribunal e no Supremo Administrativo há um acórdão com o meu nome a dar-me razão. Pronto, é só para vos dizer que é preciso estar nas coisas, saber onde se está, defender com convicção e não ter medo quando se tem razão. Porque o poder é passageiro. E em política há poucos amigos. Há, por circunstância e de conveniência, os que apoiam estão connosco. Os que não apoiam não estão. Vocês sabem perfeitamente que o Prémio Nobel da Medicina em 1906, o Santiago Cajal, disse uma coisa que ainda hoje é bem presente e bem atual. 3 tipos de políticos. Os que pedem o favor, os que fazem e os que se vingam. Não há outros. Bem atual. Eu tive sempre isto presente. E, portanto, dizer-vos que ter coluna vertebral, saber defender com convicção aquilo que é um legado, que é o SNS, vamos até ao fim. Vou entrar no tema, senão daqui a um bocado perco. E não é por acaso, eu fiz esta introdução de propósito para agradecer a todos que tornaram possível isto, à equipa técnica que aqui está e que esteve connosco na hora do almoço, e a oportunidade que a Fundação nos deu de vir a Setúbal para falarmos destas coisas. Ora, entrando aqui num tema que já foi avançando, dizer-vos o seguinte. A Liga tem cerca de 1000 associados, estão distribuídos, de facto, os voluntários, que são cerca de 200, por os 22 serviços do hospital. Damos e prestamos assistência a muitas pessoas que tinham, de facto, a oportunidade de usufruir dos nossos serviços. Até 2016-17, está aqui amarelo, foi de facto uma condição de vantagem, porque íamos recolher, através da disponibilidade de produtos que dávamos a colostomia, ileostomia, urostomia, e isso dava uma média de 2 euros em cada saco, dava-nos receita para investirmos no outro lado. A partir de 2016, há de haver ali à frente um despacho que vocês vão perceber porque é que eu pus ali, isto tudo foi posto em causa. Ora bem, colaborou sempre com todas as administrações, nunca tivemos dúvidas em fazer isso, e afirmamos aquilo que eu disse, a cidadania ativa, solidária e, de alguma forma, no contexto hospitalar, aquilo que é o voluntariado que deve ser ao serviço do doente. Fazer aqui uma nota, que eu tive o privilégio de, eu e o Dr. Rui Monteiro, quando convidámos o nosso moderador para moderar este painel, não é por acaso. É que, além de ser o presidente, de facto, da Confederação do Voluntariado em Saúde, foi, até há bem pouco tempo, o meu presidente da Assembleia Geral da Liga, que nos deu grandes ensinamentos e é, de facto, uma referência, não só na Caritas Nacional, mas também aqui a nível de todos nós, que o estimamos muito. E obrigado pelas suas palavras simpáticas. Ora bem, eu tenho aqui para vos dizer que nós assumimos tudo o que é despesas com o voluntariado, seguros, indumentárias, tudo o que é necessário fazer. E já agora, deixa-me aqui passar atrás, porque isto é importante sublinhar, aqui o que é servido em média do chamado café com leite, distribuído gratuitamente, 500 quilos das bolachas, 30 mil cafés, 16 mil, não interessa aos números, é só para vos dizer que os serviços estão cobertos e a assistência é dada. Aqui, só para terem uma ideia do equipamento que já foi colocado no hospital, desde as instalações articuladas do Serviço de Oncologia, todo o Serviço de Oncologia está equipado com dinheiro da Liga. Fomos nós que pusemos lá todo o equipamento. Aqui o equipamento do Serviço de Gastro para exames, as divisórias do bloco de partos, o Serviço de Obstetrícia e instalações com cadeirões, a UCI, as primeiras camas foram instaladas pela Liga, um ecocardiográfico de terceira geração instalado também, mais de 36 mil euros, as 4 camas da pediatria, a unidade da dor, enfim, tudo isto, o investimento que a Liga já cedeu ao Hospital para o Doente, cerca de 350 mil euros. Aqui temos a formação dos voluntários, normalmente é os profissionais que dão a formação, depois é atribuído a um período de estágio de 9 meses, o curso é feito em fevereiro e depois no dia 5, Dia Internacional do Voluntariado, 5 de dezembro, é-lhes dado o certificado definitivo. Aqui as atividades em que participamos, portanto tem a ver as jornadas de infecciologia,
é a única liga no seu estatuto que eu conheço, e há outros agora a quererem fazer, até em termos das ordens, a criação da figura do provedor da pessoa doente. O nosso provedor é o Zé Poças, e aqui sou eu, e aqui é o vereador, porque nós tivemos uma ligação sempre estreita à autarquia na área da saúde, e este é o vereador da saúde. Uma curiosidade, este senhor é neto do diretor à data que fez a transição do Hospital da Misericórdia para o Hospital Público. É uma coisa muito interessante. Aqui eu consegui juntar 80 pessoas, chamei-lhe o encontro intergeracional, precisamente todos os ex-diretores vivos e alguns que já estão aqui, mas que já não estão entre nós. Aqui estamos reunidos, precisamente na Casa Irmelinda Freitas, que é um dos nossos patrocinadores, que está também aqui no programa. Ali, como vos disse, reconhecimento e gratidão são palavras que devem estar sempre presentes. Família Veles contribuiu para o início das obras do hospital em 55, como vos disse, e, de alguma forma, aqui estão sempre todos os anos homenageados. O filho, o Bernardo, esteve muito doente, e daí a designação do Hospital de São Bernardo. Aqui promovi a homenagem a todos os ex-diretores vivos. Cá está um daqueles que a senhora ministra Maria Belém impulsou, o Davi. E pronto, e os outros, que 2 já não estão entre nós, mas são homenageados por nós em vida por reconhecimento ao que fizeram. Porque eu, quando cá cheguei, eles já cá estavam. E se nós não tivermos, de facto, uma boa memória do que é o passado, não sabemos o que é viver no presente, nem perspectivar qualquer futuro. Vou beber um bocadinho de água. Isto é muito sentido e muito vivido, e dá aqui um misto de falha de... Tem o quê? V de Vitória? 2 minutos. Não percebi aquele V, mas eu já percebi agora 2. Será uma vitória. Vitória no tempo, obrigado. Bem, eu vou avançar. Pronto, o que é que nós temos aqui? Portanto, tínhamos aqui uma equipe, está aqui a senhora, que é a madrinha. Esta senhora é a madrinha de uma iniciativa, portanto, a tal Leonor Freitas, é a madrinha de uma iniciativa da prevenção do câncer da mama. Aqui, a Emília Vaz Pereira, que era a cirurgia responsável do Serviço de Sinologia. Eu aqui estou a falar, mas passo à frente. E aqui era a diretora do Centro de Saúde. Esta equipe fazia promoção de campanhas de sensibilização para a prevenção do câncer da mama. Fizemos também, em colaboração com a Escola de Hotelaria, uma campanha de recuperação de fundos para as crianças. O Hospital na Comunidade, é aqui que eu vou entrar no tema. O Hospital na Comunidade é quando as doentes já estavam numa fase avançada do seu tratamento, para não ter que regressar ao hospital e encontrar, por vezes, pessoas que entraram ao mesmo tempo, mas numa fase mais avançada da doença, trouxemos o Hospital à Comunidade. E então fiz um protocolo com várias instituições, onde foi contratada uma senhora caracterizadora profissional da RTP, da televisão. Estou a fazer publicidade a um dos canais que era a que ela pertencia. Aqui são elas a experimentarem cabeleiras e outras coisas. Ali mal se vê porque isto está desfocado. Está ali o nosso Presidente da Assembleia Geral, estou eu, e está a Diretora do Serviço de Oncologia. Aqui são os ateliês do que elas faziam. Elas faziam trabalhos de ateliê. Aqui é um agradecimento. E aqui é o nosso grupo coral. Temos um grupo coral e que canta a música no hino da Liga, que eu sou autor da letra. Mais uma coisa. Portanto, aqui, quando o pós-operatório, enquanto aguardavam as próteses definitivas, há um período de cicatrização em que era seguido pela equipa de alta, portanto, o cirurgião e os enfermeiros, e enquanto não vinha a definitiva, numa fase de adaptação, as nossas voluntárias faziam estes moldes em pano, em tecido. Elas estão ali e sabem que elas é que forneciam isto. E depois o sutiã era adaptado à medida de cada um, é como os cintos, aperta mais ou menos, lá estava, as medidas, até vir a definitiva em silicone, já devidamente consolidada o processo de cicatrização. Depois são os acessórios, cabeleiras e lenços e tudo mais. Aqui são os suplementos nutricionais que também disponibilizamos e fornecíamos. As quantidades que eram fornecidas, também não é importante, mas só para vos dizer. E aqui a sublinhar é o atendimento personalizado
A doente está ali com aquela máscara feita de propósito para proteger. As nossas voluntárias eram um atendimento direto e personalizado. Não é um atendimento comercial, chega-se a qualquer outro lado, se tem, se não tem, leva o que tem e não se perde muito tempo. Aqui não. E se houvesse algum problema de rejeição, iam ao nosso provedor da pessoa doente, faziam um relatório, era reencaminhado e reavaliada logo pela equipa. Portanto, era um circuito interno que nunca falhou assistência à doente. Aqui, pronto, é o que é o antes e o pós-Covid. O pós-Covid houve uma interrupção de liberação de suspensão de atividades do voluntariado, por uma circular do Conselho de Administração, e depois aqui acabou aquilo que era a nossa fonte de receita, não temos apoio da Segurança Social, nunca tivemos apoio de ninguém, tínhamos uma alta sustentabilidade para gerir e fornecer ao hospital tudo isto que foi fornecido, não há apoios de ninguém e isto terminou com tudo. Portanto, isto que está aqui, como vocês sabem, lembram-se bem, são 2 portarias que acabaram com as ajudas técnicas fornecidas diretamente pela Liga e ali, assim em círculo, só para terem uma ideia, sublinhado quem é que fez estas portarias, que agora está com a responsabilidade diretor, executivo, daquilo que vocês já sabem. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Aqui é uma coisa que me toca muito, porque eu desde a primeira hora estive na plantação e todos os anos na rega de oliveira e ao lado aqui do meu amigo com quem tive o privilégio de trabalhar e de conviver. Tivemos aqui, lá vamos nós a Coimbra, regar a oliveira, árvore resistente, como são muitos dos democratas. Dizia alguém há um bocado que é preciso uma inteligência governativa e que às vezes os políticos não a têm. Eu direi mais, as políticas podem ser boas, o problema é que nós hoje não temos uma classe política como estamos habituados a ter. Agora temos, de facto, políticos sem classe. Vamos lá, então, doutor. Vamos aonde? Já vou mudá-los. Vamos lá. Ao serviço da pessoa doente e na defesa do SNS, a Liga estará sempre na linha da frente. Muito obrigada. E não tenham dúvidas que eu não conheço nenhuma Liga em hospitais privados. O SNS é que sabe humanizar. Felicitar as pessoas que aqui estão. Estou a ver ali a doutora Teresa, que eu muito estimo, e dar-vos só aqui uma nota. Quando hoje se diz que se fecha a urgência obstétrica, pediátrica, não sei o que mais, isto já aconteceu há muito tempo. Na altura em que a ministra Ana Jorge estava no Ministério, a minha amiga que ali está atrás, não me leva a mal falar nisto, diretora clínica, então, a doutora Luísa Santana da Silva, também houve a ameaça de fechar a pediatria. Nós não deixámos fechar. Uma conversa que eu tive com o meu amigo Vítor Ramalho, fez-se uma reunião, a doutora Luísa Santana da Silva falou com a senhora ministra, a pediatria não fechou. Eu agora pergunto, porquê é que como disse há pouco o professor Sá Clarice, porquê é que os políticos deixam arrastar e não cumprem aquilo que prometeram? Disse. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos e muito obrigado à organização pelo convite que me foi feito e felicitar também o programa de hoje. É um prazer estar aqui a falar de um projeto que nasceu há cerca de 3 anos, na altura impulsionado pelo Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta e que, felizmente, até agora, tem cumprido os seus objetivos, graças ao trabalho e ao esforço de toda a equipa, que é, basicamente, aumentar e melhorar o acesso da área da dermatovenerologia do Hospital Garcia de Horta. Mais do que isso, também temos conseguido, felizmente, cativar, motivar e reter os profissionais de saúde no SNS, que também é muito importante. Portanto, na comunicação vou começar por integrar e contextualizar os Centros de Responsabilidade Integrados, para depois falar acerca do nosso Centro de Responsabilidade Integrado, que foi inaugurado em março de 2021, foi o primeiro Centro de Responsabilidade Integrada em dermatovenerologia do país. Como sabem, o primeiro modelo de gestão mais ou menos semelhante a este Centro de Responsabilidade foi criado e desenvolvido pelo professor Dr. Manuel Antunes na altura do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica dos antigos hospitais da Universidade de Coimbra, sendo que atualmente estes centros de responsabilidade estão previstos no novo Estatuto do SNS, sendo que são definidos, de acordo com este Decreto-Lei, como níveis de gestão intermédia que visam potenciar os resultados de prestação dos cuidados de saúde, melhorando a acessibilidade dos utentes e a qualidade dos serviços prestados. São, então, estruturas orgânicas de gestão intermédia que visam potenciar os resultados da prestação dos cuidados de saúde, aumentando a acessibilidade, a qualidade,
e a produtividade. São dotados de autonomia funcional e técnica e são definidos compromissos de desempenho assistencial e económico-financeiro. São princípios orientadores destes centros de responsabilidade a descentralização de cuidados e competências, a sustentabilidade, que concilia a concretização dos objetivos contratualizados com o mérito e com o controle de custos, a transparência, que se traduz no registro de todas as etapas dos processos, na realização de auditorias internas e externas e na publicação dos resultados, na articulação do Centro de Responsabilidade Integradas com os demais serviços e unidades da instituição, no mérito e na objetivação do reconhecimento, no controle dos recursos humanos e materiais que são afetos e pela contratualização entre o Conselho de Gestão do Centro de Responsabilidade Integrada e o Conselho de Administração, através do contrato de programa. E como é que são então criados ou constituídos estes centros de responsabilidade? De acordo com a legislação, eles são constituídos por deliberação do Conselho de Administração, é aprovado um regulamento interno nessa altura e é definido um Conselho de Gestão. Este Conselho de Gestão é, na maioria das vezes, constituído pelo diretor do serviço, que o preside, e, mais frequentemente, por um administrador e um enfermeiro ou um técnico de diagnóstico e terapêutica, de acordo com a atividade. Para além da aprovação do regulamento interno, é definido e discutido um plano de ação para 3 anos e um contrato de programa anual. Estes centros de responsabilidade integradas, mais ou menos à semelhança das unidades de saúde modelo B, funcionam por sistemas de incentivos. Incentivos estes que são quer para a instituição e serviços, pela afetação, aquisição de recursos físicos, materiais e financeiros, quer para os próprios profissionais. E aqui é uma das diferenças para o SF modelo B, que para a remuneração dos profissionais, esses incentivos são apenas alcançados através da realização de produção adicional, portanto, consulta adicional, cirurgia adicional ou meios complementares de diagnósticos adicional, portanto, sempre em trabalho extranumerário. Existe ainda a possibilidade de alcançarmos os denominados incentivos institucionais, caso os objetivos contratualizados em contrato de programa sejam alcançados, uma percentagem dos proveitos vai reverter para a conta de donativos desse centro de responsabilidade, que depois pode ser usado para proveito, nomeadamente para modernização de serviço, compra de equipamento e formação dos profissionais. Portanto, objetivamente, a instituição é incentivada a ter estes centros de responsabilidade porque vai ter uma majoração em cerca de 10% nas consultas, 5% dos episódios de urgência, internamento e ambulatório, e os profissionais têm também incentivos, mais uma vez, na realização de produção adicional, porque podem receber até 70% das consultas, MCTs e ambulatório, ao contrário do máximo de 55% em serviços não organizados em centro de responsabilidade. Atualmente, os objetivos contratualizados medem sobretudo por metas de produtividade. Produtividade essa, que geralmente é por número de consultas, número de meios complementares de diagnósticos, obviamente também percentagem de doentes dentro do tempo médio de resposta garantido, seja para consulta, seja para cirurgia, mas também com a presença ou ausência de ensino pré e pós-graduado e pela promoção da investigação e formação médica. Portanto, são definidos número de artigos científicos a publicar por cada ano, número de comunicações, ensaios clínicos, entre outros. Quais é que são os possíveis constrangimentos para estes centros de responsabilidades? Em primeiro lugar, ter uma autonomia financeira limitada. Depois, pode haver dificuldade em aceder a estes incentivos financeiros, casos de centros de responsabilidade que não tenham recursos humanos ou recursos estruturais, com dificuldade em realizar a produção adicional. Por outro lado, centros de responsabilidade que possam depender de serviços clínicos e de apoio clínico que não cumpram os tempos, por exemplo, um serviço de cirurgia que dependa de um serviço de anestesia que não cumpre tempos, pode também ver comprometido os seus próprios objetivos. E depois, um bocadinho transversalmente a outros serviços e unidades, falta de recursos humanos, partilhas de espaços físicos, equipamentos obsoletos ou falta de tempos operatórios. Quais é que são as grandes vantagens destes centros de responsabilidades? Eu coloco aqui as vantagens que nós tivemos quando passámos para centro de responsabilidade integrada. Antes de sermos um centro de responsabilidade, éramos um serviço constituído apenas por médicos, dermatologistas, internos e especialistas. A partir do momento que somos centros de responsabilidade integradas, faz parte deste centro uma equipa multidisciplinar diferenciada e dedicada, não só de médicos, mas também enfermeiros, administrador hospitalar, assistentes operacionais e assistentes técnicos. Por outro lado,
Deixámos de depender também estruturalmente do serviço de consulta externa, tendo neste momento um serviço estruturalmente também autónomo. Por outro lado, isto permite-nos também ter uma gestão autónoma da lista de espera para consultas e para cirurgias, para além de toda a gestão da atividade assistencial e não assistencial. Isto, se tudo correr bem à partida, vai permitir aumentar a atividade assistencial, que vai favorecer, obviamente, e principalmente o utente, porque vai ver o seu acesso aumentado. Para além de aumentar o acesso, permite melhorar a qualidade e a diferenciação desse acesso e vai favorecer, em muito, também os profissionais e a própria instituição, porque vai haver uma maior diversidade de atividade, diferenciação do corpo clínico, incentiva a formação e investigação médica, estimula o espírito de equipa e vai, isto tudo aliado, obviamente, ao melhor financiamento e remuneração. Quais é que são as desvantagens? Portanto, por enquanto, uma das desvantagens é que tem que haver sempre disponibilidade para a realização de atividade adicional, e isto para todos os profissionais de saúde, seja médicos, enfermeiros, ou assistentes operacionais ou técnicos. Por outro lado, pode haver alguma dificuldade na gestão da realização desta produção adicional. Como muitos de vocês devem saber, os preços de produção adicional variam muito de acordo com a atividade, portanto, seja cirurgia, seja consulta ou meios complementares de diagnóstico, e nomeadamente os preços dos meios complementares de diagnósticos que eu coloco aqui, eu acho que é transversal a todas as especialidades, os preços não são atualizados há muitos anos e, portanto, eles estão claramente subvalorizados em relação, por exemplo, ao setor privado. Por outro lado, centros de responsabilidades que tenham recursos humanos escassos podem ter dificuldade em ter disponibilidade para compensar ausências inesperadas de algum recurso humano e, obviamente, que também exige uma maior disponibilidade para a atividade não assistencial por parte do Conselho de Gestão. Portanto, atualmente, qual é que serão os serviços ou unidades ideais para se constituírem em centro de responsabilidade integrada? Por enquanto, serviços ou unidades que possam ter especialidades médico-cirúrgicas com meios complementares de diagnóstico, portanto, com grande variedade de atividade, que tenham muita procura por consulta e cirurgia, que não tenham espaço físico próprio ou que partilhem recursos humanos, mas que possam passar a ter este espaço físico e ter uma equipa multidisciplinar e suficiente, motivada, dinâmica, disponível e com grande espírito de entreajuda quando passam para centro de responsabilidade, obviamente isto tudo aliado a um Conselho de Administração que também esteja motivado e colaborante. Neste contexto, foi então criado o nosso Centro de Responsabilidade Integrada de Dermatovenerologia, como disse, foi o primeiro CRI de dermatovenerologia do país, na altura impulsionado pelo Conselho de Administração e pela Administração intermédia, e para terem a noção da diferença, portanto, em 2019, uns meses antes da constituição do Centro de Responsabilidade, em termos de recursos humanos, éramos constituídos por 6 especialistas e 2 internos, portanto, todos os outros profissionais que colaboravam connosco faziam parte do serviço de consulta externa, e em termos de capacidade instalada, tínhamos 3 gabinetes de consulta, que eram geridos também por serviço de consulta externa, e, portanto, tinha acumulação de atividade, quer com outras especialidades, quer mesmo da nossa especialidade. E, para além disso, tínhamos uma sala de cirurgia, uma sala de tratamentos e uma sala de reuniões, onde também estava a nossa administrativa, que colaborava connosco. Atualmente, como podem ver, duplicamos o corpo clínico, portanto, somos neste momento 2 especialistas e 3 internos, e para além disto, temos 6 enfermeiros dedicados, 3 assistentes operacionais e 2 assistentes técnicos. A capacidade instalada também aumentou, temos 5 gabinetes de consulta, embora ainda em acumulação de atividade, mas atividade nossa, portanto, fazemos consulta e meios complementares de diagnóstico nos mesmos gabinetes, porque assim tem que ser para conseguirmos manter a atividade, uma sala de cirurgia, 3 salas de tratamento, uma sala de reuniões e um hospital de dia. Como é óbvio, com o aumento dos recursos humanos e da capacidade instalada, aumentámos em muito a nossa produção, portanto, de 2019 para 2022, tivemos 19 doentes internados, passámos para 31, duplicámos praticamente o número de consultas, de cirurgias, de meios complementares de diagnóstico. O hospital de dia foi criado o ano passado e, portanto, só temos o número de sessões reportadas a esse ano. Obviamente que tudo isto melhorou em muito o acesso à nossa especialidade no Hospital Garcia de Horta. Em 2019 tínhamos um tempo médio de espera para consulta de 3 anos, neste momento temos 3 meses. A percentagem de doentes em lista de espera para consulta dentro do tempo médio de resposta garantida era de 15%, passou para 60%, e
Para além disto, para além de aumentarmos em muito o acesso, este acesso foi mesmo muito, a qualidade aumentou em termos de atendimento. Houve um reforço e uma aposta também muito grande na teledermatologia, nomeadamente na modalidade de telerastreio. Nós procuramos dar resposta às referenciações que não são feitas pela medicina geral e familiar no dia seguinte ou 2 dias úteis depois. Os doentes são referenciados com uma fotografia e nós damos uma resposta ao médico de família, o que facilita muito logo ali uma triagem. Os doentes que têm patologia mais grave são chamados mais rapidamente e, por outro lado, permite também dar, por exemplo, sugestões terapêuticas ao próprio médico de família, enquanto o doente aguarda a consulta presencial no hospital. Criámos o Hospital Dia o ano passado, portanto, que nos permite dar uma resposta muito mais diferenciada a doentes com patologia dermatovenerológica inflamatória moderada a grave, nomeadamente psoríase, eczema atópico, hidradinite supurativa, que necessitem, por exemplo, de terapia biotecnológica. E desde 2020 que foram criadas consultas diferenciadas de tricologia, a consulta de infecção de transmissão sexual, que em 2020 passou a ser uma consulta aberta, sem necessidade de referenciação, e para além disso, desde o ano passado, funciona também, quer no hospital, quer de forma descentralizada, no Instituto de Respostas Sociais do Laranjeiro, em colaboração com o grupo de ativistas em tratamento. Temos consulta também de hidradinite supurativa, bidisciplinar com os colegas de reumatologia, dermatose imunomediadas. Há poucos meses atrás começámos a consulta descentralizada de dermatologia, que está neste momento a ser realizada na Via Verde Almada e Via Verde Seixal, o que permite também estar muito mais perto da população que servirmos e, por outro lado, também perto dos colegas de medicina geral e familiar, para qualquer esclarecimento de dúvidas e para a própria formação. E ainda há poucas semanas iniciámos também uma consulta multidisciplinar de úlcera de perna com os colegas da cirurgia vascular e da cirurgia plástica, que o intuito é, com a criação da unidade local de saúde, depois estarmos também a articular também com os próprios colegas de medicina geral e familiar e enfermeiros do ACE Almada Seixal. Também desde há cerca de 2 anos realizamos cirurgia micrográfica de mosca, que é uma cirurgia altamente diferenciada para cancro cutâneo não melanoma, que neste momento é só realizada no nosso hospital, no Hospital Egas Muniz e no CHUC. E no Algarve, mas não no SNS. Portanto, tudo isto, como é óbvio, permitiu-nos recuperar idoneidades formativas. Neste momento temos idoneidade formativa praticamente total para internos de dermatovenerologia. Somos também procurados por internos de dermatovenerologia de outros hospitais, nomeadamente hospitais centrais, como são exemplos o Hospital de Santa Maria, o Hospital dos Capuchos, Hospital de Santo António no Porto e UC. Para além disso, houve um grande aumento e incentivo à produção científica, portanto, ainda há 2 anos fomos premiados no Hospital Garcia de Horta por sermos o serviço que mais publicou por ETC, por profissional, e atualmente temos 3 ensaios clínicos a decorrer, quando, por exemplo, há 3 anos tínhamos 1 no máximo. Obviamente que nem tudo são rosas e este aumento da oferta levou a um aumento da procura. Nós já estaríamos à espera, aumentando a oferta na saúde, nós vamos ter sempre aumento da procura. O que não estaríamos tão à espera é que este aumento fosse mesmo exponencial. Também há conta da redução da oferta de outros serviços, como sabem, ou como devem saber, o serviço de dermatovenerologia do SNS também há um bocadinho à semelhança de outros serviços. Estão depauperados de recursos humanos e, portanto, basicamente temos aqui no Centro Hospitalar de Setúbal, e vejo ali a diretora que com todo o esforço tenta dar a resposta aqui nesta área, mas abaixo daqui de Setúbal temos um colega que ainda não sei se está no Hospital de Évora e no Hospital do Algarve temos apenas uma colega a tempo reduzido, 10 horas, já reformada, e, portanto, basicamente, a dermatologia no hospital público abaixo de Setúbal é praticamente inexistente. E isto tem-se repercutido também nas nossas referenciações, portanto, cerca de 10 a 15% das nossas referenciações, neste momento, são fora da área de residência do Hospital Garcia de Horta, e já não estou a incluir aqui os concelhos de Barreiro, Montijo, Moita e Alcochete, que já desde há cerca de 10 anos fazem parte da nossa área de residência.
Por outro lado, à semelhança de todo o Hospital Garcia de Horta, a nossa capacidade instalada é bastante limitada e, portanto, nós bem que podemos aumentar os recursos humanos, mas o hospital, infelizmente, não consegue esticar. Qual é que será o futuro? Aparentemente é vontade da tutela e da Comissão Executiva generalizar estes modelos de gestão, não só os CRIs, como também o acesso às USFs modelos B. Eventualmente reformular o sistema de avaliação, permitindo que aplicar componentes também qualitativas nos objetivos, que será muito importante para permitir o acesso a outras unidades ou especialidades, nomeadamente especialidades médicas. E também já se fala que poderá eventualmente equiparar-se o sistema de incentivos destes CRIs às USFs modelos B. Deixo aqui uma última questão, que é e os restantes serviços, modelos de organização, nomeadamente os CSPs ou os serviços não organizados em CRI. Qual é que será o futuro? Na nossa opinião, acho que devia haver aqui um modelo de organização uniforme para que mantenhamos a equidade e a justiça dentro do SNS. Termino agradecendo, como é óbvio, a todas estas pessoas que trabalham diariamente no nosso centro de responsabilidade. É graças a elas, e aliás, como sabem, qualquer projeto, qualquer serviço vive das pessoas, e é graças a cada uma destas pessoas, sejam médicos, especialistas ou internos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, administradores hospitalares, Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta, voluntários, que este projeto tem felizmente crescido, cumprido os seus objetivos, aliado a um ambiente de trabalho muito bom e, por outro lado, penso mesmo que só valorizando cada um destes profissionais, centrando os cuidados no utente, obviamente aliado a uma melhor remuneração e qualidade de trabalho, podemos manter isto que é uma das nossas maiores conquistas, aliás, uma das maiores vossas conquistas, como podem ver, a nossa média de idades é relativamente baixa, que é o SNS. Muito obrigado. Venho falar-vos sobre o ensino da saúde e o SNS e vou-me focar essencialmente nas experiências do Instituto Politécnico de Setúbal a que pertenço. Agradeço, obviamente, à Fundação, através também das pessoas da doutora Maria de Belém e também do Dr. Vítor Ramos, e passo a apresentar a nossa, de uma forma geral, instituições de ensino superior da saúde em Portugal. Ao nível da enfermagem temos 21 escolas públicas, 18 privadas, nas tecnologias da saúde 14 públicas e 15 privadas, de medicina 7 escolas públicas e 2 privadas, e no distrito de Setúbal temos uma escola pública e uma privada. Ou seja, todos estes profissionais de saúde passam depois, em situação de estágio, pelo Serviço Nacional de Saúde. Devem muito da sua aprendizagem também ao Serviço Nacional de Saúde. Então, no ensino de saúde, quais são as questões prementes atualmente? De manhã houve várias pessoas que falaram nisto. O mundo não está igual, o mundo mudou e o mundo está a mudar muito depressa. Não só a nível epidemiológico, como demográfico, como nas situações de migrações, como nas alterações climáticas. Vivemos tempos de incerteza e esta incerteza é uma incerteza que neste momento não é só socioeconómica ou climática, é também um tempo de incerteza a nível político e também relacionado com os conflitos, portanto, incertezas de segurança e uma evolução tecnológica que está acelerada. Então, para isto e da reflexão que fiz, considero que precisamos de instituições de ensino abertas ao exterior, onde os saberes se aprendem em co-construção com os contextos da clínica, onde as várias profissões se possam encontrar na aprendizagem, com unidades curriculares comuns entre vários cursos de saúde e construção de cursos que possam reunir os vários saberes dos vários profissionais de saúde. Construir coisas em conjunto e aprender conjunto fazem as pessoas sentirem-se mais unidas e serem capazes de trabalhar melhor em equipa e de construir na prática clínica projetos conjuntos.
É necessário também trazer mais os profissionais da clínica para as escolas. Precisamos que os profissionais de saúde passem mais tempo nas escolas de saúde, nas instituições de saúde. Que eles façam parte também daquilo que é a partilha dos saberes com quem está a aprender a ser profissional de saúde. E também que passem mais tempo a formarem-se na formação contínua, nos projetos partilhados de formação. É preciso, por outro lado, construir massa crítica, construindo projetos conjuntos entre as várias escolas. Temos muitas escolas de enfermagem, muitas escolas das tecnologias de saúde e precisamos de agregar massa crítica para construirmos melhor as nossas decisões, as nossas ideias e também podermos interferir, quer nas políticas de saúde, quer nas políticas de educação dos profissionais de saúde. Com a certeza de que quando queremos fazer diferente e melhor, podemos criar respostas mais criativas e que não se baseiem em modelos já gastos ou em reformas que muitas vezes não correspondem ou correspondem pouco àquilo que são as necessidades da população. Então, trago-vos algumas experiências do aprender juntos entre o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e mais alguns parceiros. Portanto, venho contar um bocadinho de experiências. Neste momento temos a decorrer um curso internacional que reúne professores de 5 países, professores da área da saúde, e reúne também profissionais de saúde de contextos clínicos. Desenvolvemos também o chamado Projeto IDEUS de formação de orientadores clínicos nos contextos clínicos. Foi um projeto também internacional em que participaram também vários orientadores clínicos aqui do Distrito de Setúbal que trabalham com a nossa escola. Temos desenvolvido algumas ações também em conjunto com o ACES, a Rábida, nomeadamente com as unidades de saúde da cidade e com a Câmara Municipal no projeto Nosso Bairro, Nossa Cidade. Temos também um outro curso de reabilitação pediátrica que envolve também profissionais da prática clínica e os vários departamentos da nossa escola. Temos feito formações de curta duração direcionadas às necessidades que são verbalizadas pelos profissionais dos contextos. Tivemos um estudo de etiologia da surdez familiar que envolveu alguns médicos otorrino das nossas instituições de saúde, também aqui do distrito. Um projeto de impressão 3D de fraturas complexas de apoio à preparação cirúrgica que envolveu também vários ortopedistas que trabalham nos hospitais públicos do nosso distrito. Também implementámos, no âmbito de um outro projeto que vos vou falar a seguir, mais de 100 projetos de intervenção comunitária realizados nos ACES. Vimos a pandemia como uma oportunidade de colaboração e houve colaboração dos nossos estudantes e dos nossos docentes no apoio aos serviços de saúde pública durante a pandemia. Temos também a formação, cursos de formação de orientadores clínicos e temos trabalhado em pós-graduações e mestrados que respondam, por um lado, às necessidades dos profissionais e dos contextos, mas também às necessidades e, obviamente, primeiro que tudo, às necessidades do país. Ora, esse projeto de que vos falei, que permitiu a implementação de alguns projetos comunitários no terreno, resulta de um mestrado em enfermagem e associação que foi criado a partir da Universidade de Évora, professor Manuel Lopes, o pai do projeto, e dizer-vos que este mestrado em enfermagem e associação reúne a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Setúbal, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, o Instituto Politécnico de Beja, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e, este ano, integrou também a Universidade do Algarve. Portanto, estamos a construir massa crítica, estamos a pôr a render os recursos,
estamos a trabalhar para formar profissionais de saúde, enfermeiros, nas várias áreas de especialidade que correspondam às necessidades e às expectativas dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos 7 áreas de especialização, entrecruzando investigação, extensão comunitária, cooperação e intercâmbio. Dos vários objetivos, destacamos o desenvolvimento de conhecimentos e competências para a intervenção especializada em enfermagem, promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, capacitar os enfermeiros para a governação clínica, para a liderança de equipas, para a gestão e supervisão de cuidados. Mas perguntamos-nos, estamos a fazer tudo? Na era da inteligência artificial, que competências nos são exigidas? E trouxe para o barulho um investigador, professor e autor muito jovem, um finlandês com 36 anos, que nos fala das competências para o futuro. Há 25 anos, Edgar Morin falava dos 7 saberes para a educação do futuro. Per Tupalen fala do que as escolas deviam ensinar em termos de competências. E fala-nos da necessidade de enquadrar, junto de todos os estudantes, seja de que área for, as questões tecnológicas e como lidar com a tecnologia no futuro. Depois, ele diz que em tempo da máquina, da ascensão da máquina, importa trabalhar e desenvolver as competências que ele chama do coração, que as máquinas não vão conseguir resolver. E fala da coragem moral e ética, do pensamento ético para a prática clínica, da compaixão, do bem-estar e do autoconhecimento, incluindo lidar com a incerteza e o cuidar de si. A perseverança e a paciência, o empreendedorismo e o trabalho em equipa, o pensamento crítico e a capacidade de interpretação, a capacidade para comunicar e narrar histórias. É muito importante, porque o Serviço Nacional de Saúde precisa que nós vamos contando as histórias positivas que nele acontecem. A paixão e o caráter, a resolução de problemas e a capacidade de adaptação, a curiosidade e a experimentação, a criatividade e a improvisação e, finalmente, uma coisa que geralmente nos encontros científicos não se fala, do amor, da preocupação com o outro, do cuidado ao outro. E é muito interessante que um homem que tem 35, 36 anos e que tem vários prémios internacionais na área da investigação, nomeadamente de investigação tecnológica, nos fale nos fale tão bem da compaixão e do amor. Ora bem, destas competências de que fala este autor, pensador, investigador, empresário, fala-nos também um relatório de 2022, publicado na Lancet, que, por altura dos 100 anos do relatório Flexner, que foi publicado cerca de 1910 nos Estados Unidos sobre o ensino médico e a necessidade de alterações no ensino médico, este relatório fala-nos também das competências que são necessárias para o futuro na área da saúde. E estão aqui todas contempladas aquelas que são referidas pelo autor que citei anteriormente. É muito interessante como, a nível de pensamento, as coisas não estão bem, não é? Estão bem integradas, como passamos à prática. Precisamos, então, para o futuro, de profissionais com competências para enfrentar os nossos desafios e, principalmente, profissionais com capacidade de exercer as competências apreendidas. Precisamos do ensino multiprofissional e transprofissional, formar os profissionais para a autonomia, para as competências para o futuro, para a partilha, o trabalho em equipa, o trazer para dentro das instituições de ensino os profissionais, levar a academia aos contextos clínicos. Precisamos de mais Serviço Nacional de Saúde, onde todos se sintam acolhidos e não apenas aqueles que lhe conseguem chegar, que considera as pessoas o seu maior bem ou recurso, que está centrado nas pessoas,
que encontra soluções inovadoras, que aposta no respeito e na integração das competências de todos os profissionais e está mais preparado para responder às novas situações. Então, pensando o Serviço Nacional de Saúde e Academia, pensando o futuro, precisamos de mais promoção de saúde, mais cuidados em casa, mais cuidados de proximidade, mais atenção aos mais frágeis, são geralmente os que são descartados. Precisamos de mais projetos partilhados entre o Serviço Nacional de Saúde e a Academia. Precisamos de escutar todos, promover a equidade no acesso, a criatividade e a inovação, mais parcerias comunitárias, porque hoje não basta falarmos de uma saúde ou da saúde planetária, temos que a concretizar e sabemos que para construir saúde, só o Serviço Nacional sozinho não chega. O Serviço Nacional de Saúde precisa da Academia, precisa dos municípios, precisa das associações, precisa de toda a gente de boa vontade que tenha efetivamente afeto por aquilo que é um bem de todos os portugueses, o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, precisamos assim desenvolver as competências de todos os profissionais de saúde que devem ser consideradas e exercidas. Por exemplo, as dos enfermeiros estão completamente subaproveitadas no Serviço Nacional de Saúde. Eu questiono porque é que falamos sempre da falta de médicos. E questiono porque é que não falamos da falta de enfermeiros. E questiono porque é que somos um dos países da União Europeia onde o rácio de enfermeiros por 1000 habitantes é dos mais baixos. Precisamos de refletir se estamos efetivamente a aproveitar as capacidades de todos os profissionais para cuidar bem das pessoas ou se estamos a alimentar pequenos poderes e pequenas formas de estar já muito ultrapassadas que fazem apenas de uma classe profissional o ator principal de um sistema de saúde. Se é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, como se costuma dizer, não somos todos precisos para exercer o melhor possível o que sabemos fazer? Não precisamos nos atropelar. Não substituímos ninguém. Todos têm o seu espaço no Serviço Nacional de Saúde. Há coisas que os enfermeiros... Eu sou enfermeira há muitos anos. Eu sei que não pareço, mas eu já tenho 6 décadas. E dizer-vos que quando eu comecei a trabalhar, eu fazia muito mais coisas com muito maior autonomia do que fazem hoje os meus colegas. Eu pergunto, o que é que aconteceu pelo meio? O que é que o Serviço Nacional de Saúde fez aos enfermeiros? Eles estão felizes. A maior parte deles queixam-se e não estão nada felizes. Sentem-se descartados. Pronto. Já disse. Depois, é muito importante pensarmos nos planos locais de saúde e nas atividades que contemplam as parcerias comunitárias. Não vamos lá sem estarmos todos juntos nisto. Depois precisamos de desenvolvimento e de valorização da formação dos profissionais de saúde e dos futuros profissionais de saúde. Neste mestrado conjunto nós já formamos mais de 700 enfermeiros especialistas que nos locais onde trabalham não têm a oportunidade de pôr a render os seus talentos, porque as instituições não lhes permitem. Ora bem, precisamos também de ter tempo para pensar e investigar nos locais de trabalho, valorizar os cuidados de saúde primários e, deixem-me dizer, porque é que eu falei nisto de espaço para pensar e investigar? Aqui há 3 anos nós tivemos menos enfermeiros na especialidade e muitos deles desistiram neste curso de mestrado, muitos deles desistiram porque não conseguiram ter acesso ao Estatuto de Trabalhador Estudante. E porquê? Porque faziam falta nos serviços. E os serviços não lhes deram o estatuto. Ponto. Porque havia falta de profissionais. Ora bem, uma outra coisa muito importante, semear o afeto pelos cuidados, pelo Serviço Nacional de Saúde. Nós amamos
e valorizamos e defendemos aquilo que conhecemos, aquilo que aprendemos a estimar. Portanto, se o SNS é um bem, onde é que está o nosso marketing social para fazer despertar e alimentar este afeto por este bem tão precioso que é o SNS? Precisamos de semear este afeto. Então, transformar para um SNS mais forte, colocar a render os talentos e o exercício das competências de todos os profissionais, não ficar prisioneiro de modos de fazer que são consequência de interesses e de poder de determinados grupos, estar consciente que mudar arquiteturas institucionais pode mudar muito pouco e, por vezes, até corta identidades, criatividade e sentido de pertença. É importante fazer funcionar o que não funciona. Já falámos nisso subejamente durante a manhã. Como é que se faz funcionar aquilo que não está a funcionar? Estabelecer com os profissionais de saúde contratos emocionais duradouros, porque importantes, claro que o dinheiro é importante, mas o reconhecimento, as boas condições de trabalho, as hipóteses de formação, o trabalho em equipa e ver resultados do que se faz e ter espaço para pensar e inovar são igualmente importantes. Portanto, estes contratos emocionais com os profissionais de saúde ou têm que ser refeitos ou têm que ser construídos de raiz, porque senão temos cada vez mais o abandono do Serviço Nacional de Saúde. Ninguém sai de onde é feliz, não é o que diz a canção? Ninguém sai de onde é feliz. Portanto, integrar como recurso o conhecimento e a formação de todos os profissionais. Muito obrigado e desculpem se ultrapassei o tempo. Muito obrigado, professora Ana Paula. Foi no tempo certo. Eu não sei se temos tempo para uma ou duas perguntas. Pergunta à organização, como estamos atrasados. Posso colocar uma ou duas perguntas ou paramos por aqui, como estamos atrasados? Não sei. Digam. Posso decidir? Não queria depois para que outro debate não tivesse outra mesa. Uma ou duas questões. Professor Noel, aqui está, aqui à frente. Pode preparar-se já à segunda, porque são duas. Faça favor, Sr. Professor. Muito obrigado. Já está bom. Muito obrigado. Vou fazendo já as duas perguntas, que é para adiantar serviço. Agradeço a todos os membros da mesa. Gostei muito. Sendo pós-prandial, não me deixei dormir, o que é bom. E tenho duas perguntas para dois intervenientes diferentes. Era para o Dr. João Alves e para o projeto que aqui apresentou e que, de facto, em termos de acessibilidade, fiquei verdadeiramente espantado. Provavelmente terá aquilo que vou perguntar, mas como não o vi, gostaria de saber por onde é que andam os indicadores de resultados, porque apresentou essencialmente de processo. E depois era para a minha querida amiga Ana Paula Gato, primeiro dar-lhes parabéns e depois vincar ainda mais alguns dos aspectos que referiu, e portanto isto não é propriamente uma pergunta, é mais um comentário, porque efetivamente a grande diferença entre a forma como, por exemplo, os enfermeiros são acolhidos no nosso Serviço Nacional de Saúde e noutros Serviços Nacionais de Saúde da Europa é tão grande, tão grande, tão grande, que provavelmente encontramos aí uma das principais razões pela qual eles imigram, porque muitas vezes nem sequer é pelo dinheiro. Por exemplo, a Inglaterra, para onde foram muitos durante muito tempo, neste momento as coisas estão diferentes, pagavam-lhes para fazer formação. Cá, as organizações só não os impedem quando de todo é impossível, porque de outra forma impedem-nos, mas depois fazem pior. E isto tem que ser dito claramente. Fazem pior. Apanham-nos com formação especializada, aproveitam a sua formação especializada QB, mas não os põem a trabalhar como especialistas, ou seja, não lhes dão a categoria. E isto, de facto, é qualquer coisa que nos deixa tremendamente preocupados. E depois, ainda para complementar, e há evidência empírica acerca disto, a formação dos enfermeiros provavelmente é aquela que mais mudou nos últimos 30 anos. Eu estou à vontade, pode dizer, tenho 40 anos de profissão. 40. Eu sei que no meu caso parece, contrariamente à Ana Paula, no meu caso parece. É provavelmente a que mais mudou.
é provavelmente aquela que mais ganhou competências na formação. E eu pergunto, e qual é o impacto disso para o bem-estar das pessoas? Porque é que não é permitido, por lutas interprofissionais essencialmente, e não só, também por cobardia política, para não se tomarem as decisões certas no momento certo, porque é que não é permitido que os profissionais exerçam a plenitude das suas competências? Estas são questões que me preocupam muito e que, de facto, contribuem para que estejamos na condição em que estamos e para que muitos profissionais se sintam mal, porque os enfermeiros são apenas um exemplo. Podemos também falar dos fisioterapeutas e de muitos outros. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Manuel Lopes. Fez 2 perguntas, mas só conta como uma. Podem ainda fazer outra. Se for curta, sim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Agora, faça favor, está ali. Já agora é a minha obrigação. Eu já estou tão velho que eu já não sou então, destas... está ali, destas podemos coisas, ir à terceira. mas Está bem, se for rápido, vamos à terceira. E é um bocado à boleia aqui do professor, digamos, que é uma pessoa sensata. Eu, quando estava a ouvir as comunicações, e foram feitas também com muito coração, muito entusiasmo, eu punha 2 questões, digamos, para a minha experiência, já estou reformado há não sei quantos anos, tenho vergonha de dizer. Eu estava a ouvir ali, digamos, a descrição do Centro de Responsabilidade Integrado, e que eu achei interessante. Mas punha uma questão, etc. Esta história, digamos, que eu já punha há muitos anos, agora não tenho responsabilidade de gestão, que é esta avaliação dos serviços é sempre mais produção, mais produção, mais produção. Eu lembro que há muitos anos eu fazia um plano de atividades, era diretor de um departamento, e felizmente a administração do hospital nunca leu as propostas que eu fazia anuais, mas um dia por acaso eu reivindiquei uma das coisas, o plano tinha sido aprovado, disse, mas a gente não lê isto, os senhores malucos, então não teria para ler isso. Então repararam que eu tinha pedido para esse ano, a minha área da psiquiatria, que o meu objetivo era ter menos internamentos, menos consultas e menos urgências. E dizem, tu és maluco. E quando eu falei em redução de camas, tu és maluco, assim, a gente vai à falência. E por isso eu acho que esta perspectiva do mais, desfoca-nos das vezes coisas essenciais. O que eu quero é ter menos urgências, ter menos internamentos, menos consultas e conseguir isso de outras maneiras de atuar. Pronto, é só esta chamada de atenção que realmente na altura quase que me batiam, etc. Em relação aos seus enfermeiros, digamos, eu aqui faço digamos, uma homenagem. Eu fui diretor de um departamento um distrito onde eu durante anos fui o melhor médico, porque era o único, e o que me valeu, com todo respeito, foram os seus enfermeiros que lá estavam, ainda por cima, a maior parte deles com formação já antiga, alguns até vindos aqui de Lisboa, do Sr. Alcide, etc., e que muito me ajudaram no trabalho que eu fiz e de qual tenho algum orgulho. E eu investi muito, digamos, na formação, no contacto. Aquilo não era a equipa, não tínhamos outra hipótese, era eu e eles, não havia outra hipótese. E uma vez consegui ajuda, enquadra um bocadinho assim, de um colega vosso, francês, de Dax, na altura, que era um homem assim, para a altura adiantado, e que um dia foi ao meu serviço, virou um francês, nesta altura a Viseu, falar aos enfermeiros, e ele fez uma pergunta interessante. Reuniu-se com eles, eram 10 ou 15, não era maior que havia, e perguntou a cada um o que é que faziam. E eles começaram a descrever o que é que faziam. E ele conhecia bem Portugal e a formação, disse assim, e vocês tiveram 3 anos só para fazer isto? Quer dizer, eu acho que, não só em relação aos enfermeiros, que o nosso Sistema Nacional de Saúde desperdiça trabalho de outros técnicos, enfermeiros ou psicólogos, etc., digamos, mantém, digamos, funções básicas. Quando dizem-me que as consultas estão atrasadas e as urgências estão atrasadas, os enfermeiros, na altura... Sr. Doutor, e a pergunta é? Era só uma reflexão. Agradeço a chamada de atenção. Peço desculpa. Não, era só para... Está ali uma terceira pergunta. Muito obrigada. Rápido. Obrigada, doutor. Eu era mesmo só uma pergunta. Pronto, eu trabalho na área de influência do Serviço de Dermatologia do Dr. João Alves
e noto, já trabalho há muitos anos nesse ACES, há 27 anos, e há uma diferença enormíssima na capacidade de resposta desde que o Dr. João Alves é diretor de serviço, para melhor. E aquilo que vinha perguntar, e que se prende com a apresentação da enfermeira Ana Paula, é o que é que o move, pessoalmente, portanto, em termos afetivos, para não seguir o caminho normal da quase totalidade dos colegas dermatologistas e se dedicar assim ao SNS, porque não, mas a sério, porque aquilo que o move, pronto, é raro, mas provavelmente há mais pessoas que podem seguir esse caminho, porque uma só pessoa, a motivação de uma só pessoa pode influenciar um distrito, um distrito inteiro. Obrigado. Então começamos pelo Dr. João Alves, por favor. Muito obrigado. Eu agora fico um bocado sem palavras. Mas começando, em primeiro lugar, em relação aos resultados, eu também não quis expor e colocar mais resultados, mas na realidade, aquilo que nos é pedido, bem ou mal, são esses indicadores de produção. E por isso é que eu também coloquei no futuro, e penso que quando houve a última reunião do SNS acerca do Centro de Responsabilidade Integrado, falou-se disso, que deviam haver outros critérios de qualidade e de avaliação de desempenho e de resultados. Obviamente não é assim tão óbvio, como muitas vezes aumentando o número de consultas, aumentando o número de cirurgias, não quer dizer que possamos estar a ter melhores resultados em saúde, sem dúvida. Agora, respondendo também à sua questão, acho, e também pegando o que diz a doutora Alexandra, acho que os melhores resultados são estes, que é, felizmente temos vindo a receber também um muito bom feedback, quer dos utentes, quer dos colegas de medicina geral familiar que nos referenciam os utentes, por esta resposta que nós estamos a dar. Obviamente que isto tudo vai reduzir, à partida, episódios de urgência, porque conseguimos tentar que os doentes sejam, em primeiro lugar, avaliados e tratados nos centros de saúde, aqueles que não são possíveis. Nós já estamos a dar apoio à urgência, que há 3 anos atrás também não era um apoio tão fixo. Em termos de internamento, as nossas camas têm aumentado, também por aquilo que eu disse, em internamento mesmo, camas de internamento, só nós, abaixo do teste, só nós é que temos camas de internamento. Portanto, internamos doentes de uma área geográfica muito grande. E mesmo assim, como viu, são 31 doentes. Não acho que seja um número significativo. E em termos de complicações de internamento, felizmente, pelo menos taxa de mortalidade, por enquanto, é 0. E, portanto, mas concordo consigo, acho que é fundamental haver outros critérios de avaliação de desempenho destes centros de responsabilidade integrada, até para que outros serviços possam aceder, nomeadamente serviços cirúrgicos, serviços médicos, porque o que agora, por enquanto, interessa é número de cirurgias, número de consultas, e o que é que dá mais dinheiro são as cirurgias. Portanto, serviços médicos, que, por exemplo, um serviço de oncologia em que gasta porque tem que gastar muito dinheiro em termos de medicamentos que são caros, não tem grande interesse em termos de incentivos financeiros para ter um centro de responsabilidade integrada. E, portanto, eu acho que neste momento, mesmo nós, e agora respondendo à pergunta da doutora Alexandra, a grande vantagem do Centro de Responsabilidade Integrada que nós vimos no nosso serviço foi, independentemente da remuneração, porque, como é óbvio, mesmo com a produção adicional, nós ganhamos muito mais no setor privado do que no SNS, e, portanto, não é claramente pelo dinheiro que a minha equipa trabalha, porque se fosse por dinheiro estava tudo no setor privado. É exatamente esta valorização daquilo que há de melhor em cada profissional, e não é só médicos. Portanto, como falaram dos enfermeiros, os enfermeiros que trabalhavam, que nos davam colaboração, eram enfermeiros que pertenciam ao serviço de consulta externa, que rodavam por vários serviços, incluindo o nosso. Portanto, não se conseguiam diferenciar na área da dermatovenerológica. Neste momento temos enfermeiros a fazer consulta de enfermagem diferenciados, a fazer parte da Sociedade
Portuguesa de Enfermagem de Dermatologia, portanto também com outras condições de trabalho. E isto também é igual para assistentes operacionais ou para os assistentes técnicos. E isto, como é óbvio, também muito para os médicos. E eu não sou diferente dos meus colegas, eu não tenho dúvidas nenhuma se perguntar à grande maioria dos médicos, dos recém-especialistas, e não só recém-especialistas, falo de recém-especialistas porque eu ainda sou relativamente jovem, não tenho dúvidas que qualquer um, se a remuneração fosse, nem precisava de ser igual, bastava ser um bocadinho inferior, podia ser um bocadinho inferior no SNS, todos os médicos optavam por estar no SNS. Porque é aí que nós nos sentimos realizados, é aí que nós vemos, que nós tratamos os doentes, todos os doentes, independentemente da origem. E os doentes, falando agora especificamente na dermatovenerologia, no setor privado não há doentes internados com patologia dermatovenerológica grave, não há consultas diferenciadas como as nossas, não há acesso a terapêuticas inovadoras biotecnológicas. E, portanto, o que nos move é mesmo isto, felizmente, até agora, e como isto é tudo muito rapidamente muda, nós temos conseguido diferenciar-nos, fazer aquilo que mais gostamos e que mais aprendemos também na faculdade, que é tratar o doente, formando-nos, continuando a fazer a investigação em investigação. Obviamente que temos sempre uma grande pressão assistencial e temos que estar sempre a correr no hospital e, obviamente, se conseguíssemos reter e cativar mais pessoas, mais recursos humanos, conseguiríamos ter ainda melhor qualidade de trabalho. E eu acho que é fundamental que se consiga fazer isso, obviamente, mas que tem que haver sempre também uma aposta também nas carreiras e na remuneração, porque senão vai ser muito difícil. Só em relação às reflexões e aos comentários. Tenho um filho enfermeiro a trabalhar no Reino Unido. Há cerca de 2 ou 3 anos fez uma pausa sabática para repensar a vida e decidir se viria para Portugal ou não, se regressaria à pátria. E para nosso desgosto, por assim dizer, porque as saudades são muitas, o meu filho enfermeiro disse-me: nem pensar, isto não mudou nada, antes pelo contrário, e eu, no SNS inglês, sou reconhecido, sou bem tratado, exerço as minhas competências, tenho formação gratuita, pós-graduada, e dão-me todas as facilidades também na área de investigação. Ainda por cima trabalham num hospital universitário. Portanto, eu sou reconhecido, sou bem tratado, trabalhamos em verdadeira equipa e, portanto, eu vou ficar onde estou, apesar da distância. Portanto, não regressou para trabalhar no SNS. Muito obrigado a todos os intervenientes desta mesa. Obrigado pela oportunidade que nos deram a nós estarmos aqui, pela riqueza das intervenções aqui feitas, e vamos continuar a sonhar e a lutar pela transformação do CNS para que os filhos das Ana Paulas Gatos deste país regressem todos a Portugal. Está bem? Parabéns de todos e parabéns, sobretudo, daqueles que usufruem do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. E da nossa saúde, fundamentalmente.